Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nova temporada do Fala Mais, o videocast do Grupo Fala. Nesse espaço, você já sabe qual que é o nosso objetivo. É ter conversas reais e dinâmicas sobre tudo que envolve o mercado de comunicação e reputação de marcas. E hoje a gente está aqui começando mais uma temporada do Fala Mais com um convidado que é super especial. A gente se conhece, há anos, colegas de faculdade, e então eu consigo acompanhar ainda, né, o dia a dia dele, a jornada dele até aqui, que é admirável. Não vou fazer tantas apresentações, porque isso vai ficar com ele. Então, Lucas, muito bem-vindo ao Fala Mais. Obrigada por aceitar o convite, obrigada pelo seu tempo. Estou muito feliz em receber você aqui hoje. Eu que agradeço. E digo mesmo, assim, um orgulho ver a tua jornada, a tua trajetória também, acompanho. Muito bonito ver. Obrigada. Acho que hoje a gente tem muita coisa, né, para falar, então, direto ao ponto. Acho que o melhor é a gente começar conhecendo o Lucas. Então, quem que é o Lucas Rossi, né? Qual que é a tua jornada até você sentar nessa cadeira de diretor de comunicação interna, externa e reputação, né, na Ambev, uma das maiores empresas do país. Então, conta um pouquinho pra gente o que fez você chegar onde você está hoje. Boa. Acho que a gente pode fazer vários recortes da nossa trajetória sempre, né? Eu sempre gosto de relembrar da onde eu vim, porque eu acho que da onde eu vim construiu muito o que eu sou e minha visão de mundo. Imagina. Eu venho de um bairro que chama Parque São Domingos, né, que é a ponta de Pirituba, que para mim sempre foi um bairro fronteira entre o rico e o pobre, entre o centro e a periferia. Sempre essa margem. Eu não sabia que você era de lá, então por isso que você conhece a nossa... Temos uma amiga em comum, gente. Exatamente. Fizemos o mesmo colégio Tá. lá. E morar depois da ponte em São Paulo, para quem não é de São Paulo, tem muito significado. Porque significa que o tempo todo você está acessando o centro, mas tendo que voltar para a tua realidade. Isso, para mim, criou minha visão de mundo. De ser sempre muito humilde na visão do mundo, mas o tempo todo querendo acessar o outro lado da ponte. Curioso, né? Exatamente. Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu. Fiz faculdade, eu entrei na faculdade querendo cobrir atenção no Oriente Médio. Esse era o meu desejo. Eu queria até estudar árabe, hebraico, para poder aprender ali. A minha mãe, em determinado momento, falou: eu não quero que você faça isso, eu tenho medo. E no primeiro ano de faculdade, você deve lembrar, a gente teve comunicação corporativa. Uhum. E isso fez eu me apaixonar. Eu fiz uma iniciação científica em comunicação corporativa. E no segundo semestre eu fui estagiar em agência de comunicação, que me ensinou muito. Depois, no terceiro ano, eu fui fazer estágio, eu prestei um monte de empresa. Cheguei em quase todas na fase final. Todas eu recebi não. E o meu único sim na época foi na Editora Abril, que era a única de jornalismo. E eu achei que tinha ali um recado do universo dizendo vai para a redação. E no fim do dia foi uma das melhores coisas. Fui trabalhar na Você S.A., uma revista que há 15 anos estava super à frente já, discutindo trabalho híbrido, discutindo gênero na liderança, uma série de coisas que hoje são assuntos, a gente já discutia naquela época, e me ensinou muito. E eu continuei na fronteira, porque eu era estagiário que já ia almoçar com o CEO de empresa, sempre ali carregado por alguma pessoa editora que estava me patrocinando, e que eu tenho muita gratidão por isso. E foi criando minha visão de mundo e conseguindo navegar, né, no mundo, tanto de escrever uma matéria, como de saber me relacionar com uma pessoa de um nível hierárquico muito superior, com uma visão de mundo muito superior. Depois eu continuei na Abril, fiz curso Abril, que era uma espécie de trainee da Editora Abril, e fui para a Exame. E na Exame foi o meu MBA internacional, de aprender a lidar com corporação, aprender a lidar com temas difíceis, com histórias complexas, e numa estrutura muito mais robusta. E a Exame estava nascendo naquela época? Não, a Exame já tinha um bom tempo. Já tinha? Já tinha bastante tempo ali. A gente estava crescendo no digital na época, isso. Eu lembro disso. Mas eu era revista, Tá. e a gente Era publicava site, coisas no site. Tá. E dali eu fui para a Ambev, né? Eu estou há 9 anos na Ambev, e toda essa trajetória
eu acho que me ajudou a chegar num ambiente que tinha uma complexidade muito grande, mas que tem uma hierarquia muito achatada, né? A gente é uma estrutura muito encurtada. Então, o tempo todo a decisão está na mesa. O que fez eu, desde sempre, nesses 9 anos, ter que tomar decisão e ter que ter uma leitura de cenário muito boa, muito rápida. Porque esse foi, de repente, o maior aprendizado de redação para o mundo corporativo. Sem dúvida, sem dúvida. E também lá de trás, tá? De quando eu precisava pegar o ônibus para ir para o centro da cidade, de ler o mundo, de entender tudo. Então, eu acho que uma boa parte da minha trajetória sempre foi em ler o contexto, me relacionar. E uma terceira coisa que é muito importante e que a Ambev lapidou isso muito bem, que é de tomada de decisão de forma sóbria e prática. Acho que no mundo da comunicação, a gente sempre vive com o dilema das 1000 possibilidades, né? Que é um pouco o dilema da Cheesecake Factory, que para quem não conhece, é um restaurante nos Estados Unidos que tem um cardápio que é uma lista amarela daquelas antigas, que você tem 1 milhão de opções. A comunicação é sempre isso, tem 1 milhão de opções. Você pode fazer tudo, né? Aparentemente, você pode fazer tudo. E o meu sentimento é que o tempo todo a gente está se perdendo nessas 1000 opções. E acho que dos grandes aprendizados que eu tive foi tomada de decisão rápida, prática, objetiva, que ajude o negócio. Perfeito. Perfeito. É isso, assim, dando uma grande passagem pela minha trajetória. Perfeito. E falando assim, né, 9 anos, a gente teve aí uma mudança muito grande, né, na nossa área de comunicação, né, quando a gente fala de tecnologias, as possibilidades que nós temos, multicanalidade, né, quando você, né, olhando para esses 9 anos para trás, assim, quais foram as principais mudanças e como que vocês conseguem olhar também para o futuro? Né? Quando você fala de Ambev, né? Esse universo à parte, tem até alguns números aqui que eu vou ler para não errar. Então, são 32 marcas, mais de 100 centros de distribuição, 30 mil funcionários, fora as outras companhias, né? Unidade de negócio como o Zé Delivery. Então, como que vocês fazem tudo isso? Pensam em plataformas, pensam nos canais, né? Usam tecnologia para ajudar nessa agilidade. Cara, como isso funciona? Boa. Acho que estrutura e fluxo ajuda a gente a conseguir organizar isso. Mas, acima de tudo, tanto no mundo da comunicação, a gente está falando de omnicanalidade, né? Como na vida, assim, produto. Né? Até a gente, como negócio, precisa repensar. Porque hoje, o consumidor, a consumidora, nunca vai ser fiel a só um produto. Né? A gente sempre brinca que, na trajetória de um sábado, de um consumidor, de uma consumidora, a chance da gente ter 3, 5 produtos envolvidos do almoço à janta é muito grande. Né? Porque você vai almoçar com algum amigo, alguma amiga, você vai talvez tomar um Guaraná Antártica e beleza. Dali você vai encontrar algum outro grupo e você vai tomar uma Stella. Depois você vai encontrar um outro grupo e vai tomar Corona e à noite você vai jantar com alguém e talvez você tome um vinho nosso, Dante Rubino. Então, ao longo aí do dia, você experimentou 4 produtos diferentes. A verdade é que a gente, como ser humano, cada vez mais a gente está bombardeado com multicanais e a gente tem múltiplas experiências. Quando a gente olha para a comunicação, não é diferente disso. Né? Como que a gente se estrutura para isso? A gente tem um processo na Ambev de olhar sempre 10 anos para frente. Uau. Então, o nosso planejamento, que é o P10A, que a gente chama, é sempre olhando 10 anos para frente. Então, a gente faz um exercício de tentar entender como que vai estar o Brasil, o mundo daqui 10 anos. E aí isso, obviamente, tem uma série de impactos. Né? Tem um impacto econômico, tem um impacto social, tem um impacto de estrutura de sociedade, uma série de coisas. A partir disso, a gente já começa a pensar o que eu preciso investir hoje para daqui 10 anos eu estar preparado para aquela realidade. E a gente sempre vai fazendo momentos ao longo desse processo de paradas e revisões. Então, todo ano a gente faz o P3A, que é revisar os 3 anos para frente, porque aí eu estou olhando 10 anos e estou vendo se todo ano, os próximos 3, eu estou dentro ou não. E todo ano a gente faz o P1A, que é de olhar o próximo 1 ano. Então, daqui 1 ano, para o ano que vem, o que eu quero, o que eu vou construir, qual que é a pedrinha que eu vou colocar para daqui 3 anos eu ter construído uma base melhor, para daqui 10 anos eu estar preparado. Então, isso é o que a gente faz. Quando eu olho comunicação,
eu e meu time, a gente está sempre discutindo o que está lá na frente, mas tem uma diferença, né? Eu tenho que olhar o lá para frente, mas eu tenho uma entrega muito do presente, que eu preciso estar muito focado. Então, o que a gente vem fazendo a gente tem um lado nosso de operação do dia a dia, de fazer a coisa acontecer, de conseguir ter entrega. A gente tem aí uma base entre 5 e 8 anúncios por dia, entre marcas, institucional e serviços. Então, isso daqui precisa rodar com excelência, né? Obviamente que cada vez mais eu estou lapidando para quais veículos eu quero falar, para quais canais eu quero falar e tudo mais. E no paralelo, eu estou olhando o projeto de longo prazo. Então, por exemplo, agora eu estou já discutindo um projeto que a gente quer entender com dados, preditivamente, aonde que é o melhor lugar para eu sugerir uma história, e aquele lugar vai me ajudar a ter uma amplitude de outras histórias. Então, isso é o que eu estou estudando agora. Perfeito. Né? Não é para esse ano, não é para o ano que vem, é para daqui talvez 3, 4 anos. O que a gente vem fazendo há 3 anos, antigamente a gente media só imprensa. Tá. Hoje, a meta do time inteira é um OKR que a gente tem imprensa como obrigatório e eu tenho gatilhos de quantidade de matérias e qualidade da matéria. A gente tem uma métrica de um parceiro do IDM que ajuda a gente a medir. E aí eu tenho lá uma campanha PP, P, M, G, GG. Tá. Né? O IDM, a parte de imprensa é obrigatória. E aí eu tenho um cardápio de outros canais que eu preciso ativar. E para cada um eu também tenho uma meta. PP, P, M, G e GG. Então eu vou ter lá newsletter, Instagram, de veículos noticiosos, YouTube, Twitter, uma série de opções. Tá. E aí o nosso OKR eu tenho um obrigatório de imprensa e mais 3 de outros canais. E aí, no começo da campanha... Isso não entra canal interno, né? Tipo próprio. Até canal interno. Tá eu tenho bom. um de canal interno. O canal interno, ele passou esse ano a ser obrigatório. Tá. A gente sempre ativou, a gente sempre faz isso muito bem, mas a gente colocou como obrigatório, até porque quando você pensa em meta, a meta ela é um incentivo, né? E é uma forma da gente relembrar todo o ecossistema que está fazendo comunicação, de que o público mais importante que eu tenho que ter com alto alinhamento e repertório sobre a companhia é o público interno. Então, é um obrigatório junto com o IDM, mas a gente tem gatilhos diferentes aqui. Mas o que a gente vem fazendo para cada campanha, cada anúncio, o time que está tocando isso já pré-seta, falando, eu acho que essa vai ser uma campanha M. E aí o time precisa chegar na campanha M. Eita. O que é legal hoje, como eu tenho métricas muito bem definidas e um escopo muito bem definido... E já tem base comparativa, né? Total. Então... Eu consigo dizer assim, bom, essa campanha aqui, ela vai ser uma M. Eu consegui X de imprensa. E vou dizer uma coisa, hoje, te digo com tranquilidade, a parte de imprensa a gente consegue cumprir muito facilmente... porque cada vez mais a gente está trabalhando boas narrativas, boas histórias e entendendo que de fato é de interesse público ou do público ali interessado. Os outros canais tá mais complexo. E aí hoje a gente consegue ter... que mudou muito a forma, né? De consumir o que querem. O timing, tudo. Então aqui é onde está mais complexo hoje e é onde o time está tendo aprendizado. A gente acho que está abrindo o gap aí para aprender cada vez mais, entender. Só que no nosso... flywheel que a gente fala, né, de o que encadeia o quê, a gente tem, primeiro, o nosso foco de história, de narrativa, de reputação que vai construir. O meu segundo é o escopo. Então, até ano passado, eu tinha como escopo de métrica 427 veículos, Brasil. A gente fez um estudo gigantesco para entender aonde que estava a influência e impacto. E hoje a gente chegou em 160 veículos. Nossa. Então, um escopo pequeno, mas porque a gente entendeu que é esse daqui, de fato, que gera impacto. E aí, eu tenho uma terceira parte aqui desse meu flywheel, que é de relacionamento. Então, com quem que eu preciso falar, com quem eu preciso estar em contato, com frequência. Para daí eu poder spread the news, que a gente chama aqui esse pilar. Essa construção aqui, ela não é simples. Ela é super complexa. E cada vez, né, voltando ao teu questionamento inicial, com multicanais, multi-stakeholders, vai ficando cada vez mais complexo e a gente vai precisando cada vez ter novas formas de abordar
todo o ecossistema. Tá. Não, é bem complexo mesmo, assim, né? E acho que também vão surgindo novos canais, vem muito uma questão de teste, para às vezes funciona, às vezes não. Então, acho que a partir do momento que a empresa também ela está aberta a fazer esses testes, né, é um caminho interessante a se tomar. E eu li em algum lugar, Lucas, que o time que vocês têm interno é um time super enxuto, né? Uhum. E hoje vocês têm algumas agências dentro desse guarda-chuva que se tornam extensão do time de comunicação e marketing e que são responsáveis, né, por ajudar vocês a pensarem nas estratégias, olhar para metas. Como que você organiza, assim? Como que hoje vocês são, né, qual que é a estrutura que você tem hoje e como que vocês organizam e você consegue fazer com que funcione realmente, assim, papel delimitado, né, de cada agência, o escopo, como que as pessoas se relacionam com o teu time, como que as agências se relacionam entre elas. Acho que esse é um ponto interessante, porque, principalmente para o nosso público, né? Aqui são pessoas que ainda não conseguem ter uma visão ampla, né, de como que as agências se tornam essas parceiras e quando a agência ela é parceira, cara, ela tem que ser extensão do time, sim, né? Ela tem que fazer parte das reuniões, tem que fazer parte dos alinhamentos, né? Se você tem mais de uma agência, é extremamente importante que elas conversem também. Então, como que você, né, gerencia tudo isso? Boa. Acho que, antes de mais nada, falando um pouco de estrutura, eu tenho no meu time direto 6 pessoas. Esse número enorme, né? Esse número enorme. E cada uma com um escopo muito bem definido. Eu acho que tem uma coisa que a gente faz na Ambev que me ensinou muito, que é as pessoas precisam ter o escopo muito bem definido de qual que é a entrega, o que se espera dela, do que aquela pessoa é dono, dona. Né? Se você não tem isso muito bem definido, e honestamente eu acho que vários pares meus do mercado, quando a gente senta para conversar, eu sinto que as pessoas às vezes não têm, todo mundo faz tudo e tal. Na nossa visão, é mais complexo, porque você não consegue dar volume, né? Você não consegue dar aquele pace bom. Então hoje eu tenho uma pessoa para olhar reputação, eu brinco que ela é meu farol, ela é quem está olhando todas as pesquisas, que está olhando os dados, que está mergulhando, que está virando para o time todo, para todo o ecossistema, falando, galera, o norte é esse, vamos para cá. Ela me ajuda a priorizar tema, canal, assunto. Eu tenho uma pessoa para olhar tudo que é ligado a negócios, business mesmo, assim, novos negócios, financeiro, todas essas questões. Eu tenho uma pessoa para ajudar com corporativo. Ela é dona de tudo que é mundo corporativo, trainee, gente gestão, logística, ISD, tudo do lado corporativo. 2 pessoas para olhar em marcas, uma para olhar as marcas prioritárias, outra para olhar todas as outras marcas e uma pessoa para olhar advocacy interno. Né? A gente nem chama de comunicação interna, a gente chama de advocacy interno porque eu preciso não comunicar o time, eu preciso conquistar o meu time interno. Então esse é meu time e aí a gente tem agências para apoiar a gente. A gente tem agência para ajudar em cada uma dessas frentes. Reputação a gente não tem agência, mas a gente tem parceiros de pesquisa e pessoas que ajudam a gente dando esses insumos. As agências, quando a gente junta todo o ecossistema e a gente chama o ecossistema de newsroom, são 45 pessoas. Eu tenho tanto agências nacionais como agência regional, às vezes agência que está quase como um external advisor ali, pessoas para a gente só poder ligar e ter uma luz. Mas todas as agências, elas replicam um pouco essa estrutura. Né? E o que a gente criou de método interno é quando existe algum tema que, dentro do nosso frame estratégico, ele tem interseção entre as agências, elas precisam conversar e elas trazem o plano integrado. Então a gente foi criando ao longo do tempo muita conexão entre elas, muita relação, mas acima de tudo, o que a gente vem fazendo é dando muito repertório para todo mundo. Eu preciso que todo mundo aqui tenha um repertório ultra mega atualizado e robusto, porque essas pessoas elas precisam tomar decisão. Se a decisão estiver em mim, não vai acontecer. Então todo mundo precisa ter competência e capacidade para conseguir tomada de decisão. Eu não tenho dúvida que todo mundo é muito bom. Eu acho que a gente tem um time excelente. Incrível. Eu preciso dar repertório para que a capacidade dessa pessoa esteja na potência máxima. E o meu papel principal é sentar na mesa de decisão. É conseguir discutir para onde de fato a companhia precisa seguir e onde precisa priorizar.
Esse é o meu papel. Uhum. O papel do meu time é também sentar na mesa e ter essas discussões e ajudar a organizar, filtrar e priorizar, para que todo o ecossistema consiga dar vazão pro volume todo que a gente tem. Perfeito. Estava falando antes, né, nos bastidores, sobre o processo, assim, como que você, né, dentro da Ambev, você está há 9 anos, né, conseguiu ajudar nessa organização, né, organograma da companhia. Em quanto tempo, assim, mais ou menos, você falou, puta, estamos fazendo um bom trabalho, agora as coisas estão fluindo, cada parceiro sabe exatamente o que precisamos e qual que é o papel, porque eu acho que as pessoas, comunicação, reputação, é sempre pensamento, né, a médio e longo prazo, né? E isso é algo que eu falo muito, assim, para todo mundo que eu converso. E organizar, né, uma estrutura dessa magnitude, fazer com que os parceiros eles sentem também, consigam conversar de igual para igual com você, leva um tempo, né, de adaptação, onboard, conhecer o negócio, conhecer os objetivos. Então, como que foi também essa esteira de entrada e alinhamento entre eles? Eu tô diretor há 5 anos, Uhum. né? Eu diria que os 2 primeiros anos foram mais complexos. Por tudo, né? Pelo desafio da liderança, pela organização da casa, que eu já fazia parte e já vinha junto com a minha antiga líder organizando. Os 2 primeiros anos foram muito mais complexos, né? Eu colocar o meu tempero também, entender qual tempero que eu queria colocar, né? Porque você tem um monte de tempero possível. Os 2 primeiros anos foram mais complexos. Eu te diria que os últimos, e no meio de tudo isso uma pandemia, né? Eu te diria que os 2 últimos 2 anos e meio, 3, é quando eu sinto que a gente está muito mais estruturado. É óbvio que, desde então, tem, às vezes, pessoas que precisam entrar para poder dar um gás novo em alguma área, uma série de coisas, mas, no geral, há 3 anos a gente está um pouco mais estruturado. O que eu acho que é importante nessa história e qual foi meu grande aprendizado? Comunicação, acima de tudo, é sobre confiança. Uhum. E eu dediquei muito do meu tempo para ganhar uma confiança verdadeira de todas as pessoas. Então, quando eu olho hoje o meu mapa de stakeholders, de todo mundo que eu preciso de alguma forma me relacionar, que tem tanto parceiros externos, diretos, né, como as agências, como própria imprensa, o produtor de conteúdo, e muito do time interno, meu direto, dos meus pares, dos meus superiores, o meu grande papel é ganhar a confiança de todo mundo. E ganhar confiança não é de um dia para o outro, né? Porque a confiança, ela é uma construção dos dois lados. Sem confiança, você não consegue estar na mesa de decisão e a chance de você ter ruído é muito grande. Porque quando você tem ou um grande anúncio, ou você precisa reagir a algo, se você não tem a confiança de todo mundo que está ao teu redor, você não consegue colocar na mesa uma proposta de estratégia que seja a melhor. Então, te diria que nos últimos 3 anos, eu sinto que eu ganhei a confiança de todo mundo. Então, hoje, quando eu chamo uma agência parceira ou newsroom e tem um desafio, obviamente a gente vai junto nisso, porque também eles sabem que eu tô jogando junto. Que eu não vou dar o desafio e falar, se não deu certo, se virou, a culpa é tua. Não, a culpa é nossa. A gente tá tomando decisão junto. Incrível. Assim como os meus pares internos, quando tem uma decisão e eu trago uma solução, meu time traz uma solução, a gente tá junto nessa. É uma decisão que você precisa confiar em mim. No fim do dia, a comunicação, em todos os lados, todas as camadas, todas as esferas, é sobre confiança. E sem confiança, que passa por transparência, passa por um engajamento honesto, sincero e autêntico, você não consegue construir. Até na tua estratégia de comunicação. Se você não tem confiança da pessoa que está lendo aquela matéria, vendo aquela matéria, porque a tua reputação não te ajudou até aqui, você não vai conseguir construir uma verdade. Se conectar verdadeiramente. Então, né? acima de tudo é confiança. E confiança passa por você ter uma clareza muito grande de onde estão suas fortalezas, suas fraquezas, trabalhar suas fortalezas, ver qual a melhor forma de você dar encaminhamentos para suas fraquezas. Eu hoje acho que tenho mais claro quais são minhas fraquezas. E aí, obviamente, eu vou trazer para o meu time pessoas
que me complementem e consigam Uhum. suprir a minha fraqueza. Porque não é uma fortaleza minha e eu preciso dar luz aonde está a minha fortaleza. Então, profissionalmente, acho que cada vez mais a gente precisa ter essa clareza. E para o time também. Quando eu sento com o time para a gente fazer o nosso plano de 1 ano, a gente olha e fala, onde está a minha fraqueza? Se essa aqui é a minha fraqueza, eu vou fazer um projeto para trabalhar isso daqui. Porque, no fim do dia, eu preciso ganhar a confiança de todo mundo. Porque se eu deslizar, eu perco a confiança. E se eu perder a confiança, eu não consigo fazer um trabalho de excelência grande. Perfeito. Acho que você fala muito, né, sobre a questão primeiro, o relacionamento entre as pessoas, como vocês olham para as pessoas, né, dentro da companhia, como que vocês olham para os fornecedores de vocês, parceiros de vocês. Queria entender se essa essência que vocês possuem, ela foi por isso que, de repente, vocês começaram a pensar também numa estratégia de posicionamento do próprio CEO da companhia no LinkedIn. Não sei, para deixar ele um pouco mais acessível, né? Porque hoje, né, o Jean, CEO da Ambev, ele é top voicer, ele entrou numa lista de CEOs mais admirados, com uma melhor reputação na rede. Vem muito ao encontro desse posicionamento de vocês, como vocês levam os executivos para as redes, como vocês abordam os conteúdos ali, né? Qual que é essa estratégia que vocês fazem e como que vocês conectam isso? Eu acredito muito que o papel da comunicação é conseguir identificar qual que é a essência daquela pessoa porta-voz ou daquela história. O nosso papel é fazer essa priorização, essa edição. Perfeito. Porque senão você vai... eu brinco muito com o time que é aquela cena do Didi Mocó indo pro Lollapalooza, né? Que é, putz, um senhor que tem uma baita trajetória incrível, vestido como um jovem, fica descasado, né? Chega a ser até engraçado, mas é descasado. O Jean é um cara incrível. Sim, para mim é um dos... em 15 anos de carreira, convivendo com muitos CEOs, muitas pessoas executivas, fundadores. Repórter, eu imagino que você sentou com muita gente, com os principais do país. Uhum. O Jean é uma das pessoas que eu mais admiro, assim. Todas as decisões, assim, né? É incrível. Todas as decisões, a visão, o olhar. É um cara que tá olhando para daqui 50 anos, o futuro da companhia. Um cara muito humano, preocupado, honesto, muito transparente. Então, esse é ele. O meu papel é conseguir dar luz ao melhor disso e ajudá-lo a aflorar isso da melhor maneira. Então, acho que acima de tudo tem que ver a realidade, né? A realidade é essa, assim como de outras pessoas executivas dentro da companhia. É óbvio que a gente quer que essas pessoas sejam porta-vozes ativos, porque isso é mais um ponto de contato na multicanalidade, isso é super importante. Mas precisa ser genuíno. Se não for genuíno, fica muito complexo. Totalmente. Então, o que a gente vem fazendo... Primeiro, eu acho que, na minha visão, tem um erro muito grande hoje de volume. As pessoas não têm tempo para consumir tudo que tem de conteúdo. E muitas vezes as pessoas querem falar o tempo todo e, honestamente, você perde a atenção, porque quando você fala o tempo todo, você não ganha atenção. É melhor você selecionar e editar o que é mais relevante, o que vai ter de fato impacto. Então, hoje, eu te diria que o nosso grande trabalho é mapear quem são as pessoas que, naturalmente, são pessoas que querem falar, né, que tem isso de forma natural. Óbvio que às vezes precisa de alguma ajuda e tal, mas que tem isso de forma natural. E ajudar a editar quais são os assuntos e quando você fala, para não criar um volume desnecessário e perder a atenção. Acho que esse é o trabalho que a gente faz, principal. Fazendo um parêntese, assim, aqui no grupo, a gente tem uma frente voltada para LinkedIn PR, né? E eu converso com muita gente, com vários executivos que querem estar na rede, só que copiando alguém, né? Então, vem bem o que você trouxe de não se torna autêntico. É um trabalho que, às vezes, vai ser curto, porque a pessoa vai se encher de fazer aquilo. A pessoa não gosta de gravar vídeo, por que ela vai postar um vídeo todos os dias? Né? A pessoa ela não tem carisma, não tem paciência, não gosta. Então, falo muito que a gente também tem que entender o tom daquela pessoa para pensar no formato, né? Para pensar de fato quem é aquela pessoa ali, o posicionamento dela no online, para que se torne real. Sim. Né? Esse eu acho que é o maior erro que a gente acaba encontrando são as pessoas que
se deixam de lado, querem copiar os outros, formulazinha pronta, conteúdo todo dia, porque tem que ser. E sabe uma angústia que eu tenho? Eu acho que a gente já viveu um momento que as pessoas falavam, tinha uma visibilidade gigantesca. Minha percepção de mundo atual é de que a gente está saindo da era do ego e cada vez mais as pessoas querem autenticidade. Então essa venda o tempo todo de falar e vai, e faz, e eu sou, e eu fiz, e eu aconteci. É uma linguagem, todo mundo igual, né? Isso é uma coisa que no Isso LinkedIn tá perdendo eu fico... credibilidade. O que as pessoas querem é verdade, honestidade e autenticidade e menos volume. A gente tá sendo um bombardeado como ser humano o tempo todo com 1 milhão de pessoas, negócios querendo te vender algo. O tempo todo. Né? Se você pensar na tua experiência do dia, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, você está sendo bombardeado. Eu não quero mais uma pessoa bombardeando só porque ela quer aparecer. Essa pessoa precisa contribuir com algum conhecimento. E para mim aí é onde está a virada. Né? Tem um lugar de inspiração, mas de contribuição de conhecimento. E não pode ser uma contribuição egóica. Do eu fiz, faça você assim também. Porque, honestamente, as pessoas sabem que isso não tem verdade, é poroso. E cada vez mais o poroso, ele é transitório. Então, se você pensar há 5 anos, quem eram as grandes figuras, não existem mais, né? E tudo bem, pode ser uma estratégia. Eu lembro da primeira lista de top voice do LinkedIn. Você lembra quando começou? A gente começa a ver quem são, como que aonde essas pessoas estão. Né? Na minha opinião, a gente tem que pensar sobre futuro e sobre solidez. Né? E para isso, menos é mais. Ô, Lucas, agora abrindo o coração, né? Acho que falando assim, uma coisa que você fala e eu concordo 100% é quem é de comunicação, né? O responsável pela área de comunicação da companhia precisa sentar na mesa que toma a decisão para as coisas andarem, né? Então, como que é para você sentar nessa mesa, né, de uma das principais companhias do país, sendo tão jovem, né? Acho que é algo mais esse lado emocional, sabe? Porque eu fico feliz demais quando eu vejo isso, quando eu lembro lá da gente estudando, sabe? Foi ontem. Foi né? ontem. Então, como que é isso pra você? Como que é esse sentimento? Eu acho divertido demais, honestamente, assim, é muito legal. Porque eu acho que me dá uma possibilidade de visão de mundo, de leitura do Brasil real, do que está acontecendo, que é muito legal. É óbvio que tem momentos difíceis, e acho que a maturidade vai ajudando a gente a aprender a lidar com decisões difíceis, decisões complexas. Maturidade, né? Essa palavra... Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Maturidade é incrível. Porque ajuda a gente, acho que principalmente, a equilibrar a emoção. Né? Acho que por muito tempo a emoção aflorava muito mais do que hoje. Hoje eu acho que cada vez mais eu tenho um distanciamento emocional da decisão. Não é sobre desumanizar, é zero sobre isso. É sobre eu estar impactado naquilo, porque me ajuda a tomar decisões cada vez melhores. Com clareza, né? Com clareza. Eu acho que o grande desafio que eu tenho primeiro, quanto mais você vai subindo na hierarquia da decisão, mais você se afasta, muitas vezes, da vida real. Né? Então, eu faço um exercício intencional de o tempo todo me conectar com a vida como ela é. Né? Porque é muito fácil você se distanciar e é muito confortável também. Você falar, não, isso aqui não é um problema real. Não, para aquela pessoa é um problema real, para aquele contexto é um problema real. Então, acho que isso é uma coisa que intencionalmente eu me regro de estar conectado. E segunda coisa muito importante, acho que no nosso mundo como que a gente está ligado com tudo que está acontecendo. A gente tem uma leitura de cenário, uma leitura de contexto, entende os movimentos, está transitando em tudo. E, ao mesmo tempo, não permite que isso traga a gente para um lugar de exaustão. Porque é muito fácil a gente chegar no lugar de exaustão, né? Eu tenho que acordar, eu tenho que ver o que saiu nos principais veículos, preciso entender o que os principais produtores de conteúdo estão falando, blá, blá, blá. Como que eu não me permito chegar na exaustão? E aí, ao mesmo tempo que eu tenho que ler o principal jornal, preciso ver o principal jornal do país, preciso ouvir
a rádio principal, eu preciso estar ligado no TikTok. Uhum. Porque hoje uma grande parte das pessoas está se informando pelo TikTok e como que é a dinâmica do TikTok, qual que é a linguagem, quais são os códigos, quais que é a semiótica. Uhum. Então, acho que conseguir fazer esse equilíbrio e não entrar em exaustão, porque a exaustão não vai fazer a gente tomar as melhores decisões, talvez é um dos principais desafios. Não, é um baita, né? E, mais um ponto, traduzir tudo isso para alta liderança. Uhum. Muitas vezes... Como você vai explicar uma estratégia de TikTok para alguém que, de repente, está sentado lá, né? Alta liderança, é um pouco mais velho, vive num contexto super distante daquilo, e fala, não, a gente vai investir naquilo. Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa se relembrar o tempo todo Ah. que não importa a posição hierárquica, todo mundo é ser humano. Sim. Né? Todo mundo é ser humano. E, voltando à minha origem, o atravessar a ponte e fazer essa conexão entre dois mundos é o que eu acho que, de fato, pessoas de comunicação precisam fazer o tempo todo. O nosso papel é traduzir. Então, o meu papel é o tempo todo estar lendo quais são os códigos que você lê com facilidade para conseguir pegar alguma coisa que está acontecendo no mundo, traduzir para esse código, conseguir te engajar e a gente conseguir tomar a melhor decisão junto. Então, acho que isso é constante. Não importa se é o TikTok, se é o Instagram, se é a newsletter, o que for. Acho que esse é o papel. Mas, principalmente, trazer verdade. Né? Eu acho, às vezes, eu estou em várias reuniões, às vezes, com pessoas de comunicação, que eu sinto que a gente não é honesto. De virar e falar, olha, cara, esse veículo é um veículo pequeno, um veículo com pouca expressividade de audiência, mas que a gente está apostando que vai crescer. E é importante você estar aqui desde o começo, porque é importante para tudo, para audiência, para conexão com o produtor de conteúdo. E como que a gente... Não, a gente às vezes tenta vender aquilo como, nossa, é incrível. Cara, não tá incrível ainda. Pode e ser tá que tudo fique. bem. Pode ser que fique. E, obviamente, você não vai chegar para a pessoa CEO e falar isso 12 vezes no ano. Uma vez por mês. Não, você fala, cara, são 2 no ano e beleza, é isso aí. Porque eu também entendo tua agenda. E eu vou respeitar a tua agenda. E para a companhia, essa é a melhor decisão. Eu acho que tirar da figura da pessoa e sempre levar para a companhia é a melhor decisão que a comunicação tem que fazer. Perfeito. Lucas, pra gente ir chegando, né, na nossa última pergunta, nesse seu mundo, né, onde você tem a preocupação, porque eu acho que esse é o sentimento, assim, a questão da preocupação em entender quem está aqui, o mundo real, conversar com pessoas que estão, né, no nível ali mais de tomar decisões, se conectar verdadeiramente com seus parceiros. Quais são as ferramentas que te ajudam a fazer isso, assim, né, de rotina e tecnologia mesmo, assim, só para a gente entender como que você consegue lembrar de tudo, se manter atualizado, acompanhar os processos do teu time sem fazer microgerenciamento. O que está no teu dia a dia, assim, de rotina e ferramenta? Eu vou falar uma coisa clichê, mas que eu realmente acredito, é pessoas. Acho que todo mundo que me cerca hoje e é parceiro nessa jornada, eu preciso ter um nível de confiança muito grande e eu preciso ter uma abertura muito grande. Então, eu gasto uma boa parte do meu tempo, invisto, na verdade, conectando com as pessoas. E não importa... Nas rotinas, assim, né? Na minha rotina. Almoço, café, one-on-one, tentando entender, às vezes, como que aquela pessoa tá na vida particular. Totalmente, impacta. E não importa, honestamente, e eu falo isso de verdade, assim, pra mim, a posição hierárquica. Pode ser a pessoa mais júnior da agência, pode ser a pessoa fundadora da agência, ou do meu time, ou de dentro da companhia. Pra mim, ter uma conexão real com essas pessoas, ter confiança, me ajuda, a ter leitura de cenário, porque as pessoas vão me trazer. O real, né? O real. Não querer também... dourar a pílula ou esconder de mim alguma coisa. Isso para todos os níveis hierárquicos. 2, quando a pessoa precisa tomar uma decisão, ela vai tomar a melhor decisão pra gente, né? E ela vai estar com um nível de repertório muito alto, ela vai conseguir. Então, isso tira também uma necessidade de eu ir para o microgerenciamento, porque a pessoa tem autonomia para fazer aquilo. E terceiro, cria-se um ambiente que todo mundo confia em todo mundo. Óbvio que não é o mundo perfeito e a gente vai tendo que calibrar, mas quando você tem um nível de confiança muito grande e uma diversidade muito grande,
você naturalmente está se atualizando. Né? Então eu tenho pessoas do meu time que são ultra mega ligadas ao mundo da fofoca e vão trazer coisas da fofoca. E eu preciso saber as fofocas Com todas, certeza. porque isso mexe no contexto. Eu tenho pessoas ultra mega politizadas que vão trazer visão politizada. Eu tenho pessoas super críticas. Eu tenho pessoas, às vezes, super ingênuas que ficam mais no consumo da espuma do que está acontecendo. Cada pessoa contribui e a gente criando confiança, todo mundo contribui. Eu, particularmente, faço uma coisa há muito tempo que é tudo que surge de novo, eu tento aderir e pratico um pouco ali. Então, quando o TikTok surgiu, eu já entrei e comecei a entender ali o que tinha de linguagem, como funcionava e tal. Um podcast novo, eu vou ouvir. Eu te diria que talvez eu não sou fiel a quase nada hoje, muito, porque eu tô sempre experimentando, lendo e tal. Obviamente, tem alguns veículos que eu tenho frequência. Ali, né? E ao longo do dia, o que eu faço, 4, 6 vezes por dia, eu entro em alguns principais veículos para dar uma olhada geral. E isso inclui rede social, para entender o que está acontecendo, o que está rolando, para eu poder ir captando e me atualizando. Quem são as pessoas novas, qual que é o assunto novo, qual que é a trend nova. Mas, acima de tudo, eu tento não me apegar ao que está tensionado. Tá. Eu tento sempre me apegar a qual que é o macro semiótico. Mais cabeçudo isso, mas assim, qual que é o movimento? Eu não tô olhando o TikTok para entender o formato de como a pessoa tá falando e tal. Eu tô tentando entender qual que é o assunto que tá movendo a audiência. Quais são as tensões do ser humano que estão fazendo todo esse contexto de comunicação se apropriar e priorizar como assunto. Perfeito. Porque é isso que vai me ajudar. Então, eu não fico só no... O seu tem que ser um olhar mais macro, realmente, né? E eu acho que quando a gente tenta entender para onde a sociedade está indo, onde os desejos da sociedade estão indo, e isso aflora em todos os meios de comunicação, a gente consegue tomar decisões melhores. Perfeito. Aula. Tivemos uma aula aqui. É isso, prazer. Nossa, obrigada. Obrigada demais. Acho que o que você trouxe, né? Todos esses pontos são pontos que todo mundo tem dúvida, né? E nossa audiência, assim como a gente comentou, tem muita gente de comunicação, tem uma galera que é empreendedora também, então ter uma visão de forma simplificada de algo que poderia ser tão complexo, né? Ajuda bastante. Obrigada demais. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. Até a próxima, né? Então, obrigada. Obrigada. E, gente, muito obrigada pela audiência, obrigada por acompanhar a gente até aqui e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.